Vamos seguindo então para mais um momento de aprendizado. Convidamos agora o expositor Rafael Siqueira. Ele vai subir ao palco e proferir uma palestra em 50 minutos, a segunda e última palestra do dia. A Web Rádio Fraternidade apresenta Rafael Siqueira no 9º Congresso Espírita de Uberlândia, com a apresentação do tema Tende coragem, despertai e segui adiante ao encontro de Jesus. Senhor, fazei-me instrumento de vossa, onde houver ódio, onde houver ofensa, onde houver discórdia, onde houver dúvidas, que eu leve a fé, onde houver erro, que eu leve, onde houver desespero, onde houver tristeza, e onde houver trevas, que eu leve a luz. Pregherà semplice. Signore, facemi uno strumento della tua pace, dove odio, che io leve l'amore, dove offesa, che io leve il perdono, dove discordia, che io leve l'unione, dove dubbio, che io leve la fede, dove errore, che io leve la verità, dove disperazione, che io leve la speranza, dove tristezza, che io leve la gioia, dove sono le tenebre, che io leve la luce. Oh Maestro, fa che io non cerchi tanto di essere consolato quanto di consolare, di essere compresso quanto di comprendere, di essere amato quanto di amare, poiché è dando che ti riceve, è perdonando che ti è perdonato, e è morendo che ti vive la vita eterna. Amém. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna.
fazem que eu procure mais. Consolar que ser consolado, compreender amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida Grazie. Pode você, né? A coisa fica melhor. Minhas queridas amigas, meus queridos amigos, a todos eu formulo votos de paz, de bem, pedindo a Jesus, aos amigos da espiritualidade, possam nos envolver e permanecer entre nós. Eu quis, com esta cantoria inicial, demonstrar para cada um de nós que é possível viver em paz. Reproduzindo aqui um pouco da Úmbria, e quem reproduz a Úmbria, reproduz com certeza Belém, Jerusalém, porque falar de Francisco é falar de Jesus. Eu e Natasha fizemos aqui uma pequena demonstração de que é possível viver em paz. Nós temos um mundo hoje conflagrado por muitas dificuldades. Ouvimos falar de guerras, conflitos os mais diversos. Ligamos a televisão, problemas dos mais variados. Violência, conflitos, dificuldades que nos visitam o lar. Os dias do cotidiano, dificuldades que já não estão mais apenas na casa do vizinho, mas adentram os nossos próprios lares. E eu quero, com os benfeitores da espiritualidade, dizer: é possível viver em paz. A paz, às vezes tão distante do lado de fora, é possível vivenciá-la dentro de nós, criando o nosso ninho de paz e, consequência, quando nós nos pacificamos, nós nos tornamos artífices da pacificação do mundo. Aprendamos a viver em paz. Aprendamos a amar uns aos outros. Aprendamos a nos conectar cada vez mais, sabendo que o outro é a expressão do divino junto de nós. Eu e a Natasha, várias vezes aqui, nos cumprimentamos, trocamos olhares, para que agora vocês também se levantem, porque a minha fala não é uma fala apenas de conteúdo, mas é uma fala que evoca sentimento. Eu não trouxe qualquer rascunho do que eu iria falar, porque eu me permito nesse instante abrir o meu coração, e o meu coração me fala nesse instante que a gente possa se levantar por alguns segundos, olhar para aquele que está do nosso lado e dizer para ele: como é bom te ver aqui. Como é bom saber que eu tenho um irmão igual a você. Como é bom saber que pelos laços da espiritualidade nós nos conectamos. Abracem-se. Sorriam, não fiquem apenas naquela que é a zona de conforto, porque eu ir e abraçar o Simão é fácil, abraçar o Elahá, fácil. Olhe para aquela pessoa que você não conhece e diga para ela: boa noite. Esse é o nosso espaço. Porque igreja quer dizer comunidade.
Gente, dia chegará que esse clima de fraternidade se espraiará pelo mundo afora. E enquanto a gente ainda não olha para o mundo e vê esse clima se instalar, que nós possamos fazer a nossa parte. Despertai, tende coragem e seguir ao encontro de Jesus. É o nosso tema da noite. E para nós iniciarmos, eu quero lembrar da fala precisa do irmão X, o nosso querido Humberto de Campos, lá no livro Contos e Apólogos, quando ele narra, era ela uma mulher que vivia nas cercanias do templo em Jerusalém, comerciava os seus aromas e também ganhava a sua vida como cortesã. Quando um dia ela veio adentrar em Jerusalém, das personalidades mais impactantes que nós já ouvimos falar, Jesus de Nazaré. E ela olha para aquele homem e sente um amor incomensurável, uma energia a vibrar-lhe no íntimo, e ela vai até ele oferecer o que ela tinha de melhor, oferecer dos seus perfumes, oferecer da sua profissão. Mestre, vem estar comigo. Eu posso te oferecer tapete dourado, lençóis limpos e uma noite onde eu te proporcionarei todo o prazer do mundo. Venha. Ela era uma mulher linda. Ao que Jesus, virando para ela, hoje não. Um dia, quem sabe. Mestre, por que não? Descobri em teus olhos poderosa chama, e assim procedo por te amar. As pessoas que se aproximavam de Jesus o amavam, mesmo sem nunca terem o visto. Era uma espécie de prosternação espiritual, tamanha a vibração que exornava do espírito crístico de Jesus. E ela, contrafeita, vê aquele nazareno saindo pelas portas de Jerusalém. Passam-se 2 anos, e eis que estava Jesus novamente em Jerusalém, quando não mais ela, mas aquela que era a sua mãe. Jesus estava ali no tanque de Betesda, falando, trazendo as mensagens do reino, conversando com as pessoas que ele tanto amava, olhando, olho nos olhos, acolhendo a cada um daqueles que se aproximavam dele. E a mulher, vem porque minha filha precisa de ti. E ele levanta-se e vai. Era uma casa simples, nos arredores de Jerusalém, e ele entra, a mesma moça, de 2 anos atrás. Agora já não mais exornava a beleza física, pelo contrário, trazia marcas arroxeadas na pele. As extremidades já estavam típicas do mal da hanseníase, já cheirava mal. E ela olha para Jesus e diz, porque não há 2 anos atrás, quando eu podia te dar o que eu tinha de melhor. E Jesus diz para ela, descobri em teus olhos poderosa chama, e aqui venho por te amar. Eu não venho atrás de corpos, eu venho atrás de almas, que eu quero elevar para Deus. Mas mestre, por que não antes? Porque agora o terreno do seu coração está fértil, está apto para a sementeira. Ego bonus pastor sunt, eu sou o bom pastor, eu conheço todas as minhas ovelhas e sei das suas dores, sei das suas necessidades, conheço você pelo seu nome. Vem, porque no reino de meu Pai há espaço para ti. Mestre, eu sou uma leprosa, você é uma filha de Deus. Há 2 anos atrás você estava entediada pelos prazeres materiais, que são transitórios. Mas agora sua alma desperta para as verdadeiras realidades, porque eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância. As pessoas, quando ouvem essa minha proposta,
acham que eu estou falando de vida material, mas eu vim para falar da realidade do Espírito. Vem comigo, desperta, tende coragem e seguir adiante. Na narrativa de Humberto de Campos, nós percebemos que Jesus conhece a cada um de nós. Sabe das nossas dores, sabe das nossas dificuldades, conhece as nossas encrencas, palavra muito comum de Alberto Almeida, e não desiste de nós. Porque na noite mais escura da nossa alma Ele está presente. Eu estou aqui, Júlio. Eu conheço as suas dores. Eu conheço o que se passa na sua cabeça. Eu estou contigo, Elahá. Em todas as suas falas, em todas as suas pregações, quando você pode pensar que não vai dar certo, eu estou lá. Vai, meu filho, segue em frente. Continue falando de mim, continue falando do meu amor, continue acolhendo as pessoas dessa forma simples. Então, o que Jesus tem dito aos nossos corações, nesses mais de 2000 anos, despertai, tende coragem e seguir adiante. E agora é a nossa parte. O nosso exercício nesse período nevrálgico pelo qual passa a sociedade, de não perdermos a fé, como bem nos disse a nossa mania, de estruturarmos o nosso pensamento, os nossos esforços e seguirmos adiante ao encontro de Jesus. Eu quero rememorar com vocês uma experiência ocorrida no ano de 1998, numa pequena cidade do estado do Rio de Janeiro, norte, Itaperuna, quando dona Selenes Neves de Amorim, minha mãe, que tinha um filho com muitas dificuldades. Aliás, ter dificuldades num mundo de provas e expiações não é novidade. Há alguém aqui que não tenha alguma dor? Se tiver, pode levantar a mão. Há alguém aqui que as lágrimas não temem enrolar por alguma dificuldade na família, por alguma dificuldade financeira, por alguma dor que às vezes se faz acerba? São as marcas do Cristo em nós. São os convites para que nós possamos despertar e seguir adiante. Então, dona Selenes tinha um filho depressivo, com ímpetos suicidas, e ela leva o seu filho ao médico, um psiquiatra renomado na cidade chamado Quaresma. Vocês percebem que a vida e os fatos de Jesus estão muito presentes na minha vida. E o psiquiatra diz à minha mãe: olha, se você não internar esse menino, eu não me responsabilizo. Porque esse rapaz, ele é esquizofrênico. Essa história de ouvir vozes, essa história de ver vultos, essa tristeza quanto mais, essas ideias físicas, o diagnóstico é certo. Há os diagnósticos. Os diagnósticos que muitas vezes tendem a reduzir o que há mais belo no ser humano. E eu quero dizer para vocês, vocês não são um diagnóstico, vocês são filhos de Deus. Creiam nisso, despertem, tende coragem e sigam adiante. E minha mãe respondeu para o psiquiatra Quaresma: eu não vou internar meu filho não, por agora. Não que eu descreia da medicina, mas antes eu vou ter um papo com Maria Santíssima. E ela conversou com Maria, ela era católica. O psiquiatra está dizendo que o meu filho é esquizofrênico, e você, o que acha? Eu até hoje me pergunto o que Maria respondeu para minha mãe. Mas talvez Maria tenha respondido tal qual respondeu para Chico, quando Chico pediu a Emmanuel que levasse uma cartinha para ela: dona Selenes, isso também passa. Minha mãe me levou no médico, tomei os remédios, me levou no psicólogo. Aliás, os psiquiatras e os psicólogos são verdadeiros mensageiros de Deus para nos auxiliar. Mas havia algo que chegaria na minha vida, pois no mesmo ano, passando pela rua 10 de maio, na cidade de Itaperuna, eu olho para um letreiro, Ana Tereza. O relógio aqui é um obsessor, né, gente? Eu não falei nada e ele já está quase na metade.
Grupo da Fraternidade Espírita Humberto de Campos. E a voz, as vozes. Entra, meu filho. Mas peraí, como é que eu vou entrar? É uma casa espírita. Afinal de contas, eu era da Igreja Católica, quase entrei para o seminário, franciscano. Entra, meu filho. E eu fiquei... Vocês se lembram um personagem do Zorra Total, interpretado pelo Paulo Silvino? Que ele, pezinho para frente, pezinho para trás. Pezinho para frente, pezinho para trás. Eu entrei para nunca mais sair. E ao chegar num grupo de mocidade espírita, jovens, mocidade espírita é a casa de vocês. É a casa onde nós nos encontramos com Jesus. Ah, mas eu tenho um orientador que é chato. Não, converse com ele. Ajude o seu orientador e tudo se resolve. A gente só não pode falar sem participar. Quando a gente participa, as coisas se aprumam. E a orientadora da mocidade espírita, meu filho, lembre-se de Jesus. Despertai, tende coragem e segui adiante. E assim foi. Me empreguei, casei-me com um verdadeiro anjo, que se ela estiver me assistindo, Gabriele Costa Araújo. Um beijo para você. Não deixemos de dizer para as pessoas que elas são importantes. Não deixemos de dizer para as pessoas que nós as amamos. Porque o nosso melhor momento é sempre hoje. O nosso melhor lugar é aqui. Então, Luizmar, você sabia que eu te amo? Passei no concurso para o Banco do Brasil. O Banco do Brasil me transferiu para Niterói. Vocês se lembram de um livro chamado Quem Mexeu no Meu Queijo? É um livro que fala das nossas zonas de conforto, porque podem mexer com tudo, mas não podem mexer nas nossas zonas de conforto. Mas nós só crescemos se ultrapassarmos as zonas de conforto, para chegar nas zonas de aprendizado, para chegar nas zonas de superação. E só supera quem tem coragem. A mensagem do Evangelho, então, é: saia da zona de conforto. Como diz Simão, que eu o acompanho muito antes dele me conhecer, se eu quero resultados novos, eu preciso de atitudes renovadas. Porque senão tudo se processará do mesmo jeito. Fui transferido para Niterói e eu falei: o que eu vou fazer aqui? Comecei em Niterói a ter crises, caía no chão, era a mediunidade que precisava ser educada. Eu era o único funcionário do Banco do Brasil que, além do Vale Transporte, eu tinha o Vale SAMU. Porque, de vez em quando, a ambulância ia me buscar e me levar para o hospital. Até que um dia, depois da ambulância me levar 3 vezes, um médico me atendeu. Eu perguntei: qual o seu nome? Ele: Allan Kardec. Eu perguntei: o senhor é espírita? Não, minha mãe era. E teve, assim, a audácia de me dar esse nome. Todo mundo me pergunta. Mas eu quero te dizer uma coisa: o seu problema não é para o hospital psiquiátrico e público. Deixe para quem precisa, meu filho. Vá a uma casa espírita. Um dia, estando no Banco do Brasil, já em Niterói, eu vou andando cerca de 2 quilômetros até chegar na Sociedade Espírita Fraternidade, dando a um trabalho que havia sido iniciado no grupo da Fraternidade Espírita Humberto de Campos. E ali me deparo com um senhor negro, 2 olhos que pareciam 2 esmeraldas. O nome dele, José Raul Teixeira. E ele... Nós estávamos te esperando, porque os benfeitores têm um recado para você. Desperta, tende coragem e segui ao encontro de Jesus. Eu estou narrando um pouco da minha vida, mas pode ser a vida de cada um de vocês. Como que vocês chegaram na casa espírita? Como que estão as nossas dores, as nossas dificuldades atuais? Porque os problemas vão mudando de endereço, mas as dores são convites para o nosso despertar. Seu Honório Abreu,
que foi presidente da federativa aqui de Minas Gerais, ele costumava dizer: a dor é um convite ao despertamento. Porque o Cristo nos chama através das dificuldades, através das vicissitudes do caminho. Chegando na Sociedade Espírita Fraternidade, fui chamado a ocupar um assento na reunião mediúnica. Vocês pensam que foi fácil? O quanto de trabalho que eu dei para os dirigentes espirituais e para o dirigente encarnado. Até que recebi uma carta do benfeitor Camilo, que eu li para vocês aqui no primeiro céu, e ele dizendo: meu filho, hoje o que te acontece é fruto do passado. Mas os benfeitores te amam e acreditam em você. Repagina a sua vida. Ressignifica os seus esforços, as suas atitudes. Desperta, Rafael, tende coragem em seguir ao encontro de Jesus. Então, o que eu tenho para dizer é que vocês hoje, meus amigos, no primeiro dia do Congresso Espírita de Uberlândia, é o seguinte: é hora do nosso despertar. Já não temos tempo mais para perder com discussões fúteis, para ficar brigando uns com os outros, para ficar construindo muros. Olha, daqui para cá é de um jeito, daqui para cá é outro jeito. Nós somos irmãos, nós somos espiritistas, nós estamos no mundo porque a mensagem de Jesus é uma verdadeira salvaguarda para as nossas vidas e, para tanto, a gente precisa despertar. Um despertar de consciência que nos permitirá entender a nossa realidade espiritual. Eu não estou no mundo por acaso, eu tenho compromissos, eu tenho tarefas a cumprir, eu tenho deveres, e o grande compromisso da minha vida é sair da condição em que me encontrava no passado e que muitas vezes categorizou os dias do presente e me transformar numa pessoa melhor, numa pessoa de bem. Esse é o convite que o Espiritismo faz a cada um de nós. Reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral. Esses são dias que nós somos convidados a ser pessoas melhores, pessoas mais afáveis ao bem, pessoas pacíficas. E tudo isso começa dentro de nós. Daí a nossa dinâmica inicial, eu e a Natasha. Daí os abraços que eu pedi que vocês se levantassem e olhassem uns para os outros, para que nós percebamos que o Espiritismo somos nós, que o amor somos nós, que nós construímos o mundo de regeneração, que nós podemos iniciar a regeneração dentro de nós e viver em paz a partir de agora. Era o ano de 2022. O Rubens, da Web Rádio Fraternidade, pediu para falar comigo. Ele vai se lembrar disso. Eu não conhecia o Rubens, e nem a Divina, e ele me chama: você quer fazer um programa na Web Rádio Fraternidade? E eu pensei: Rubens, se eu fizer um programa na Web Rádio Fraternidade, só a minha esposa vai assistir. Porque a minha mãe é católica. Quando eu falo de reencarnação, ela fala: meu filho, você até fala bonito, mas sobre reencarnação eu não quero ouvir. São os nossos desafios. Então eu congelei aquele convite por uns instantes, até porque eu tenho muito apreço pela Rádio Fraternidade, pelo Rubens, pela Divina, por todos vocês. Até que um dia, eu estava na barca. Vocês conhecem a barca que faz a travessia de Niterói para o Rio de Janeiro? Pois é, quando a gente tem olhos de ver, tudo fica bonito. Eu vejo pessoas reclamando todos os dias da travessia, Natasha. E outro dia me dei conta, lá na Europa, a gente paga o navio para poder passear na costa amalfitana, na Côte d'Azur. E ali em Niterói, todos os dias, a gente pode ficar ali na escotilha, vendo a Baía de Guanabara. A vida tem a cor daquilo que a gente empresta. E eu estando ali pensando, orando pelo mundo, e as notícias, gente, que as notícias não são sempre alviçareiras. Guerra em tal lugar,
guerra no outro lugar. E lá no Rio de Janeiro a gente fica sempre pensando assim, onde que vai ser a falsa blitz hoje? Onde que é a violência? E a gente vai se perturbando. E de tanto se perturbar pelas coisas do mundo, a gente perde a nossa paz. Até que chegou um benfeitor espiritual e disse assim para mim, meu filho, o que se passa? E se eu não está vendo como está o mundo, está de ponta cabeça. Meu filho, ponta cabeça é o teu olhar, porque para Jesus está tudo certo. E eu perguntei para ele assim, quem é você? Quem eu sou não importa. Lembra um convite que o Rubens te fez? Lembro, claro que eu lembro. Aceite. Aceitar o convite, eu falar numa rádio, aceite o convite. E você vai pôr o nome do programa de Ao Encontro de Jesus. Mas como assim ao encontro de Jesus? Nós precisamos de Jesus como nunca, meu filho. Afeiçoe-se cada vez mais ao Evangelho. Fale de Jesus com todas as suas forças. Relembre as parábolas, relembre os ensinos, relembre os encontros. Fale com o seu sentimento, coloque brilho no olhar, abrace as pessoas com as suas palavras. Nós não podemos deixar que as pessoas se esqueçam ou esfriem o ânimo. Quando a gente se lembra do sermão profético ou sermão escatológico, que está em Marcos capítulo 13 ou Mateus 24, lá está escrito, por ser grande a iniquidade dos homens, o amor de muitos se esfriará. Nós não podemos deixar o amor se esfriar, meu filho. Jesus permanece o alfa e o ômega das nossas vidas. Jesus é o amor que se espraia por toda a multidão dos nossos pecados. Jesus é uma chama viva que há de converter o mundo naquele planeta tão sonhado de paz, de respeito, de fraternidade, de concórdia. Aceite o convite. E eu liguei para o Rubens. Rubens, sabe aquele convite? Aceito. Só que não vai ser sobre temas da atualidade. Porque falar mais do mesmo, as redes sociais estão cheias. Posso falar de Jesus? O Rubens. Claro, deve. Lembra, Rubens? Um amigo espiritual me sugeriu ao encontro de Jesus. Nunca vi um nome mais apropriado. E nós começamos. Falando das parábolas, falando dos encontros, e as pessoas foram se aproximando, até que tempos depois, o mesmo amigo espiritual veio e disse assim, agora, transforme o que você falou num livro. O quê? Eu escrevi um livro? Porque, gente, o máximo que eu poderia escrever é batatinha quando nasce se esparrama pelo chão. E eu pensei, se é para Jesus, a gente escreve. Se é para o amor, a gente escreve. Então os meus olhos se enchem de lágrimas e o meu coração se enche de ternura quando eu tenho a possibilidade de mostrar para vocês essa obra aqui. Essa obra aqui nasceu do carinho dos amigos espirituais, mas sobretudo de alguém que se debruçou a escrever para que vocês tivessem uma mensagem do Cristo, uma mensagem atual. Não há nada de novo que possa ser escrito sobre os evangelhos. A mensagem está lá. Mas que a gente possa se lembrar de Jesus todos os dias. E para isso a gente precisa de alguém que relembre, que fale novamente, que escreva novamente. O livro saiu. E talvez o que há de melhor no livro é o prefácio. Porque o prefácio não é meu, é da Ana Teresa Camasmi. Então vocês entendem. E do que se trata esse livro? Ao encontro de Jesus. Eu começo falando da minha trajetória. De um jovem diagnosticado com esquizofrenia, que chegou a quase se suicidar e que hoje está aqui conversando com vocês. Não me sinto um palestrante, mas alguém que ama as pessoas,
ama Jesus, ama Francisco e que quer partilhar histórias de espiritualidade e de vida com todos vocês. Do que mais fala esse livro? Do nosso encontro com aquele que é o sol das nossas vidas. Já repararam uma flor de girassol? É uma das mais bonitas que existe e ela vai girando ao encontro do sol. Por isso, girassol. Ao encontro de Jesus nos convida a sair do lugar comum, da inércia, da passividade. Como diz Ana Teresa, nos convida a parar de andar em círculos. Porque talvez durante milênios, Elahá, nós tenhamos andado em círculos, repetindo os mesmos erros, professando as mesmas palavras equivocadas, repetindo nos relacionamentos os mesmos equívocos. A mensagem agora é: tende coragem, segui em frente ao encontro de Jesus. Levanta-te, diz o Espírito Paulo na carta aos Efésios. Levanta-te, e a luz de Jesus resplandecerá sobre ti. No primeiro momento dessa obra, eu falo de uma proposta psicológica, porque graças a Deus me formei em psicologia. Então falo do amigo Jesus, da terapia do amor, da terapia do perdão, da terapia do trabalho. Falo do autoconhecimento, como é preciso nos autoconhecer. Falo da necessidade de transformação moral. Falo dos transtornos psiquiátricos, falo de depressão, de ansiedade, coisas que nós, os espíritas, não temos. Será? Será que espírita fica depressivo? Será que espírita é ansioso? Pois é, tudo isso acontece conosco. Agora, o mais importante, sabia que além dos recursos do mundo, nós temos recursos espirituais? Tanto que a ciência chegou no coping religioso, estratégias de enfrentamento valendo-se da religião e da espiritualidade. Nós falamos disso no livro. Fazemos uma leitura contextualizada das parábolas nos dias atuais. Por exemplo, multiplique os seus talentos. Por quê? Vocês têm talentos. Ah, mas que talento eu tenho? Eu vou dizer um. Vocês sorriem? É um talento. Vocês sabem abraçar? É um talento. Vocês cuidam bem dos vossos pais? É um talento. E dos filhos? Outro talento. Um beijo para minha filha Clara, que está em casa. Vocês conseguem ser bons chefes? Bons empregados? É um talento. As pessoas acham que talento é só cantar bonito como a Natasha. Esse é um talento adicional. Ou falar bonito como o Simão. Esse é um talento adicional. Há pessoas que têm o talento de agrupar. Já viram aquelas pessoas que onde chegam, todo mundo quer estar perto? Assim igual a divina? Mas tem outras pessoas que quando a gente se aproxima, nossa, parece que o santo não bateu. Desenvolva o talento da convivência, desenvolva o talento da empatia, desenvolva o talento da conexão, desenvolva o talento de entender que a outra pessoa é diferente, mas ele é seu irmão. Olha que proposta. O bom samaritano nos dias atuais, porque o bom samaritano não é apenas aquela briga de judeus e samaritanos lá atrás. Quantos grupos brigam hoje? Quantas necessidades nós temos de entender que o bem não é característico de apenas um grupo, que nós podemos estar juntos. E na parte final do nosso livro nós falamos de espiritismo. Ao encontro de Jesus como o grande consolador prometido. Com Jesus e com Kardec, mediunidade e espiritismo, Jesus e laços de família. O que nós seríamos se não fossem as nossas famílias. A família é um pequeno núcleo, uma pequena sociedade, para que nós nos adaptemos à grande família que é universal. Quando uma pequena família se desestrutura, logicamente, vai haver reflexos na grande sociedade. O livro fala de poesia, porque nos dias mais difíceis da minha vida,
Aprendi a me relacionar com as pessoas através da poesia. Quando as dores forem lancinantes, os olhos perplexos quiserem chorar, lembra-te, Lacordaire, das estrelas cintilantes que vieram o teu céu fazer brilhar. Quando triste te sentires sozinho, decepcionado com uma cara afeição, tenta refletir por um pouquinho e verás quantos amam o teu coração. Quando então tua vida estremecer por crises e misérias que te fazem sofrer, lembra em prece o celeste amigo. Pois em meio a tanta intemperança, és Jesus a tua eterna esperança, que caminhará para sempre contigo. Esta e outras poesias estão no livro. Mas o que eu reputo talvez mais importante neste livro, todo o recurso adquirido é destinado às obras do Remanso Fraterno. E isso é muito importante. Sabem por quê? No ano de 1988, o benfeitor Camilo, que é o guia espiritual de José Raul Teixeira, chegou para ele e disse assim: meu filho, vamos colocar em prática tudo o que o Espiritismo nos ensinou. Vamos trabalhar com crianças. Nasce nas cercanias de Niterói um oásis para as crianças. E um outro espírito chamado José Grosso, vocês devem conhecer, resolve batizar o lugar de Remanso Fraterno. Fraterno por se lembrar de fraternidade, os fratelos em Francisco de Assis. E remanso porque é um lugar de paz, um lugar de trabalho. E Raul sempre dizia dos seus sonhos, dos seus projetos. E nunca me esqueço quando ele disse assim: às vezes nós nos incomodamos quando paramos num sinal e vem uma criança jogando bolinha. E a gente fecha o vidro e finge que a criança não existe. Não adianta fechar o vidro, a criança continua ali. Às vezes nós nos incomodamos porque tem criança debaixo do viaduto cheirando cola. E às vezes se transforma no aviãozinho do tráfico. A gente pode até fingir que isso não existe, mas as crianças estão ali. Então dizia Raul, nós não temos como resolver o problema do mundo, mas nós podemos fazer a nossa parte. Surge o Remanso Fraterno. E o Remanso recebe a Comerge todos os anos. Então, tudo que nós conseguirmos arrecadar com a venda deste livro, vai para o Remanso Fraterno. Quando você adquirir, então, este e outros livros muito bons que estão ali fora, é o Remanso Fraterno que nós estamos ajudando. Meus amigos, o relógio está me expulsando. Eu sei que vocês querem jantar, eu sei que já está chegando a hora da gente ir embora. Eu comecei com Francisco e quero terminar com uma história dele. Era o ano de 1224, quando Francisco havia retornado da Quinta Cruzada. Ah, Rafael, mas Francisco foi numa cruzada? Foi. Não para lutar, não para guerrear. Ele foi para conversar com o sultão do Egito, El-Malek, El-Kamil, para demover cristãos e muçulmanos de fazerem a guerra. Ele não conseguiu, mas ele conseguiu ser recebido pelo sultão e ficar amigo do sultão. Será que nós conseguimos ficar amigos das pessoas que pensam diferente de nós? Isso é despertar. Isso é ampliar o grau de consciência. Isso é viver em plena fraternidade. Francisco retorna para Assis e ele se dá conta. O mundo ainda não era o mundo do Evangelho. Porque em 1095, Urbano II dá início às cruzadas. Homens, é a vontade de Deus que o túmulo de Jesus seja recuperado em Jerusalém. Mas o túmulo era vazio. Em 1184, o Papa Lúcio III dá início aos tribunais da Inquisição, que depois é ratificado em 1231 por Gregório IX e Francisco. Onde está o erro? Por que nós não aprendemos a amar? Por que nós ainda não vivemos como Jesus viveu?
poucas pessoas se dão conta que Francisco era dado a fazer retiros, meditação, pensando na vida, pensando nas responsabilidades dele. E havia Rubens, ali na região da Florença, um monte chamado Alverne, em italiano Alverno, que hoje é conhecido como Santuário de Laverna. E Francisco subiu. E lá em cima ficou 40 dias. E eu pergunto para vocês, por que 40 dias, meus amigos? Quem foi que ficou 40 dias no deserto? Pois é. Está todo mundo afiado. E de tanto orar, Francisco dizia a Jesus, olha, nós ainda não conseguimos viver como você nos ensinou. Há as cruzadas, há a Inquisição, eu mesmo. Quando voltei da 5ª cruzada, olha o que os franciscanos estão fazendo. Porque os votos de Francisco eram, não precisamos de status, não precisamos de dinheiro, não precisamos de culto externo. E quando ele volta, lá estava o dinheiro. Os franciscanos retomando aquela que era a má prática da igreja. Lá estava o status, os franciscanos querendo ter uma regra, querendo ter cargos. E ele entristecido ora, por que tudo isso? E no momento de êxtase, que nós sabemos, no momento de transe mediúnico, eis que, na visão dos historiadores, um serafim se aproxima. Não era um serafim, era o próprio Jesus. E naquele transe mediúnico de Francisco, que era um médium de efeitos físicos, eis que Francisco reproduz, na palma das mãos, os estigmas. Na palma dos pés, os estigmas. E no peito, onde a lança de Jesus havia atingido. Ele desce de Laverna e todos, olha, o grau de comunhão dele com Jesus é tão grande que ele hoje reproduz os estigmas do próprio Cristo. O que Jesus estava dizendo para Francisco é o seguinte, meu filho, não te preocupe com os outros. Não te preocupe com a invernia do mundo, com as atitudes das outras pessoas. Prossegue fazendo a tua parte. Desperta, Francisco. Tende coragem. E eu seguirei convosco por todo sempre. A prova foram os estigmas. E eu pergunto para vocês, nós precisamos dos estigmas hoje para estar vinculados com Jesus? O que vocês acham? Não. Porque nós recebemos as marcas do Cristo através das dificuldades que chegam nas nossas vidas. Minha querida maninha, Luziane Bahia, ela falou da dor como esse processo de crescimento. Há um capítulo no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9, Bem-aventurados os mansos e pacíficos, intitulado A Paciência, assinado por um espírito amigo, que Divaldo revelou que é Joana de Ângeles. Ou seja, Joana de Ângeles, além de Clara de Assis, Joana de Cusa, entre todas as outras que a maninha falou, participou da codificação espírita. E qual foi a primeira frase que ela nos deixou nessa dissertação intitulada A Paciência? A dor é uma bênção que Deus envia aos seus... Vamos mais uma vez? A dor é uma bênção que Deus envia aos seus. Por sermos os eleitos de Deus, Ele nos enviou a dor para nos tirar dos círculos, para nos tirar das zonas de conforto, para que nós despertemos, tenhamos coragem e sigamos adiante. É esta a mensagem. A mensagem de iluminação, a mensagem de esclarecimento, a mensagem de que está em nossas mãos. E como hoje foi dia de homenagear Divaldo Pereira Franco, um franciscano, baiano, espírita, cristão, mais de 70 anos dedicados ao Evangelho, que eu tive o prazer de conhecer. E conhecer Divaldo Pereira Franco é algo inolvidável. Eu não tive o prazer de conhecer o Chico, mas ninguém me tira duas coisas. A primeira, a minha esposa tem o mesmo nome da esposa de Allan Kardec, Gabrielle. E a segunda, eu conheci Divaldo Pereira Franco. E Divaldo Pereira Franco, numa de suas falas, ele soltou uma frase, Aninha, e Júlio,
que eu nunca vou esquecer. As verdadeiras condecorações de um cristão são as marcas das feridas que carrega na alma. Entenderam? Nós não precisamos de aplausos. Nós não devemos ceder ao cântico das vaidades. Nós devemos trabalhar. E se a dor nos visita, é para desenvolver a nossa fé, a nossa coragem. Se o mundo hoje parece um mundo de ponta cabeça, arregimentemos o olhar e façamos a nossa parte, que é um convite ao nosso despertar. Porque enquanto muitos fazem a guerra, nós podemos fazer a paz onde nós estamos. Porque ainda quando há dissolução moral por todas as partes, nós possamos permanecer virgens na fé. Ser o sal da terra, ser a luz do mundo, sabendo que as pessoas não virão nos agradecer. A nossa conexão com Jesus será pelas marcas, pelas cicatrizes que carregamos na alma. Eu quero agradecer a cada um de vocês, quero agradecer ao Congresso Espírita de Uberlândia e quero terminar, já que o livro utilizado foi Até o Final dos Tempos, de Amélia Rodrigues, por Divaldo Pereira Franco, me lembrar dos versos de Amélia Rodrigues, pela psicografia de Divaldo Pereira Franco. Quando, num dos versos que a mim mais me emocionava, Dona Amélia Rodrigues dizia assim: enquanto lá fora o desespero caminha, a amargura dizima. Eu quero te dizer, Senhor, que te ofereço o banquete do amor. Eu gostaria de ser a chuva generosa que caísse por sobre a terra porosa e reverdecesse o chão. Mas como eu não conseguirei, eu então lhe pedirei, deixa-me ser um copo de água fria, iluminando e dando alegria àquele que anda na desesperação. Eu gostaria, Senhor, de ser uma via láctea de estrelas, para que as noites da terra fossem mais belas. Mas como eu não vou conseguir, eu te venho pedir para ser um pirilampo na noite escura, iluminando a amargura de quem anda na escuridão. Eu gostaria, Senhor, de ser um jardim de flores, de todas as cores, para embelezar a terra. Mas na dor que minha alma encerra, se eu não puder ser um jardim, deixa-me ser uma rosa solitária, na fresta da montanha, colocando beleza no painel por sobre a natureza. Eu gostaria, Senhor, de ser um trigal maduro, para repletar de pão a mesa da humanidade, mas é demasiado para mim. Então eu te peço para ser um único grão, que caindo no chão me multiplique num milhão, e me converta em pão para a sociedade. Eu gostaria de ser artista, esteta, cantor, trovador, musicista ou orador, para falar da magia, da beleza da sua glória. Mas como nada sou, falta-me o verbo, falta-me a mestria, então eu lhe peço, deixa-me ser apenas o companheiro da criatura deserdada, que segue caminhando pela estrada da alucinação, e dando-lhe a mão de sustento eu lhe possa dizer, sou teu irmão. E estarei contigo. Graças, Senhor, porque creio em Ti. Graças, Senhor, por tudo, pelo Teu amor. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Uberlândia. Tende coragem, desperta e sigamos em frente ao encontro de Jesus. Beijo grande.